Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E eu já vou começar a aula de hoje fazendo um questionamento para você. Você já insistiu em algo só por medo de perder? Seja um relacionamento, um emprego, uma oportunidade, uma amizade. Você sabia que aquela situação estava te trazendo desgaste, conflito e um peso emocional, mas você continuava? Muitas vezes a gente confunde, né? Peso com amor, insistência com fidelidade. E dentro disso, eu já quero começar a te falar que eu estou lendo um livro, finalizei na verdade a leitura dele, que chama Essencialismo. E ele trata muito sobre isso, sobre esse apego. A gente saber que não está fazendo tão bem, a gente confundir, mas não conseguir soltar. Então, se você quiser colocar essa leitura aí dentro do seu repertório, eu acredito que vai te ajudar muito, até na compreensão de muitas coisas da Bíblia, tá bom? Ali eu anotei aqui para vocês que o capítulo 4 ele fala sobre perder para ganhar. Ou seja, às vezes é preciso que a gente perca muitas coisas para que a gente ganhe o que realmente é importante e necessário para a nossa vida. E já lá no capítulo 12, ele nos ensina sobre descomprometer-se. E aonde ele nos ensina que, gente, ele nos ensina, meninas, exatamente o que o capítulo 13 vai nos ensinar aqui. Vejam, né? É preciso um homem, alguém, escrever um livro com base de pesquisas e científicas para que a gente enxergue o que o nosso manual de instrução, que está há milhares de anos rodando por aí, já nos ensinava. O capítulo 12, ele nos ensina que é muito difícil a gente se desapegar de algo que a gente investiu muito. Inclusive, ele dá alguns exemplos, como às vezes a gente abre um negócio, investe muito dinheiro naquele negócio e aquele negócio não performa, ele começa a dar prejuízo. Mas porque a gente já colocou muito dinheiro ali, porque já gerou um apego financeiro, a gente insiste em manter e não encerrar aquele ciclo. Isso sempre vai acontecer quando a gente tem aquela sensação de ser dono de alguma coisa. Por isso que o livro ensina, tenha menos a sensação de dono, o sentir-se dono, porque vai ser mais fácil se desapegar. Então, esse livro Essencialismo eu trouxe essa base científica aqui de leitura para você ver que os conteúdos que a gente trata aqui, eles não são religiosos, eles são espirituais e que muita gente que está à nossa frente, que está performando, que está escrevendo, entendeu o que a palavra do Senhor fala e colocou isso em prática de uma forma que ela seja funcional. É o que nós juntas estamos tentando fazer aqui hoje. Então, Gênesis 13, ele também nos mostra esses pontos de apego. A gente vê em Gênesis 13, nós vamos ler ele daqui a pouco, ver o resumo, eram duas pessoas abençoadas que tinham muitos bens, mas que elas não conseguiam mais caminhar juntas. E a gente vê que um dos maiores sinais de maturidade é entender que algumas separações elas vão preservar a nossa paz, o nosso propósito e a nossa identidade. Gênesis 13 também vai nos ensinar sobre escolhas por aparência, sobre egos, sobre conflitos desnecessários e sobre continuar perto de Deus mesmo durante o processo. É por isso que o tema da nossa aula de hoje é: nem toda separação é perda. E para isso a gente vai estudar o capítulo 13 de Gênesis, né, como eu já antecipei aqui, e entender um pouquinho da história de Abraão depois que ele saiu do Egito, né? Depois que ele estava lá na sua terra, o Senhor falou para ele deixar sua parentela, sua família, ir em direção a um lugar que Deus iria lhe mostrar. A gente viu que ele levou Ló, seu sobrinho, junto com ele, e é aqui que as coisas começam a acontecer. Depois que ele ainda chama-se Abrão, tá? Vou falar Abraão porque é a forma mais comum do nome dele, mas lá na frente a gente vai ver que Abraão, na verdade, o nome dele era Abrão, e o Senhor, em um determinado tempo do livro, transforma em Abraão. Mas lá na frente a gente entende o porquê. Então não se estranhe se você me ouvir ainda no capítulo 13 falando Abraão, é porque é o costume, né? Que é como a gente mais conhece ele. Então, quando Abraão sai do Egito, ele retorna para a terra de Canaã, junto com a sua esposa Sarai, junto com Ló e tudo que os dois possuíam. A Bíblia fala que tanto Ló
quanto Abraão eram muito ricos. Os dois tinham gados, tinham prata, tinham ouros, e eles vão voltar para Betel, que é aquele lugar que Abraão tinha construído um altar para o Senhor. Então ele invoca ali naquele lugar novamente o nome de Deus. Com o tempo ali que foi passando, tanto Ló quanto Abraão prosperaram muito e até eles já não conseguiam viver ali juntos mais na mesma terra. Os servos de um começou a brigar com os servos do outro, tinha a questão dos gados, dos bens, e começou a ter conflito entre os dois. E Abraão, muito sábio, chegou para Ló e falou assim: olha, Ló, nós somos parentes, né? Não é bom que a gente fique tendo conflito um com o outro e nem os nossos servos. Então eu acho que é melhor a gente se separar. Só que Abraão, desculpe, não escolhe o lugar para ir. Abraão chega para Ló e fala: nós temos, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolhe você para onde você quer ir, que eu vou para o lado oposto. Então Abraão deixou que Ló escolhesse primeiro. Ló olha em volta, ele olha para uma campina do Jordão, ele vê que aparentemente aquele lugar é muito bom, aquele lugar ficava na direção de Sodoma, e ele então escolhe aquele lado que parecia que aos seus olhos era melhor. Só que a Bíblia alerta pra gente que Sodoma, ela já estava mal aos olhos do Senhor. Os homens que moravam naquele lugar já tinham um coração duvidoso, já tinham um coração que não agradava a Deus. Então, diante disso, Ló se separa de Abraão e vai para o seu lugar, né? Vai lá para o lado que ele escolheu. Quando ele se separa de Abraão, Deus volta a falar com Abraão e abre as vistas de Abraão e fala: Abraão, olha, né? Olha para aqui, para essa extensão de terra. É isso aqui que eu estou te prometendo. É tudo isso, a leste, a oeste, tudo que você está vendo vai ser seu e da sua geração. Só depois que Ló saiu de perto dele. Então, Abraão construiu o seu caminho e seguiu o seu caminho, desculpe, e nesse caminhar ele construiu outro altar de adoração para o Senhor. E aí o capítulo finaliza, tá bom? Depois você lê, eu tentei trinchar assim o máximo que deu, porque senão o nosso vídeo fica muito longo, mas depois você dá uma lida para você entender melhor. É sempre muito importante que você leia aos finais do nosso vídeo o capítulo completo, ou se você quiser dar um pause agora, lê para contextuar melhor e depois você volta a dar play e assiste o restante, também é muito válido. Combinado, meninas? O primeiro ensinamento que a gente tira sobre o capítulo 13 de Gênesis é sobre voltar para Deus depois de errar. Nós vimos no capítulo anterior que Abraão cometeu um erro. Ele mentiu e induziu sua esposa a mentir falando que era sua irmã, e dessa forma o faraó levou ela pro castelo, né, pro palácio dele. Só que a gente vê que depois que eles saíram do Egito, depois do erro, Abraão não fugiu de Deus. Ele correu de volta para o Senhor, ele volta para Betel, ele volta para a cidade que ele construiu o altar, ele volta para o lugar de adoração, né? Ele não permaneceu distante de Deus por causa da culpa. O meu erro, o seu erro, não significa o fim. O problema não é errar, o problema não é cair. O problema é permanecer longe, mesmo depois desse erro e mesmo depois dessa queda. E Abraão nos mostra que é possível fazer diferente. Como que a gente está hoje? A gente está errando emocionalmente porque a gente está tomando decisões por impulso, né? A gente está vivendo uma vida de culpa e aí por isso a gente se afasta de Deus e a gente acha que perdeu o direito de recomeçar. As pessoas ultimamente andam nos ensinando, porque as sentenças, principalmente nas redes sociais, estão desproporcionais, que a cada erro, que a cada queda, é quase que impossível recomeçar. Isso é uma mentira que estão te ensinando, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está te provando. Abraão errou, mas ele voltou para o Senhor. O Senhor negou Abraão? Não, muito pelo contrário. O Senhor perdoou, porque no fundo não é o que você fala, é a intenção do seu coração, é o que você sente. Nós estávamos ouvindo, o William colocou aqui um louvor, antes da gente começar essa gravação, que o louvor fala, né? É que não importa o que os meus lábios falem, mas o que o meu coração está sentindo. Eu quero te adorar com o meu coração e não só com o que os meus lábios falam. Porque como, né, pelo menos a minha avó, a minha mãe falava muito. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? O que é isso? É que a gente não está falando com o coração, a gente não está falando de verdade. Então não tem problema errar, não tem problema cair. O que nós não podemos é permanecer na queda, permanecer no erro e pior,
permanecer longe de Deus. Então, por vergonha, nós estamos parando de orar, parando de buscar, parando de voltar para Deus. Como é que eu mudo, Má? Para de alimentar a culpa eterna. Para de alimentar o que nem Deus alimenta. Deus não te chama pelo seu passado. Tem aulas atrás aqui, episódios passados, que nós já falamos sobre isso. Deus não nos chama porque nós já fomos, mas por quem nós somos hoje nele. Então, reconheça os erros sem viver presa nele. É importante você reconhecer aonde você errou, mas tendo consciência que você não tem que viver presa nesses erros. Volte para Deus, mesmo imperfeita. Jesus não morreu, não se entregou numa cruz porque éramos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, concordam que ele não precisava ter passado por tudo aquilo? Então entenda que maturidade não é nunca errar, é saber retornar, é saber voltar para Deus. Entenda que quem amadurece não é quem nunca erra, mas é quem sabe voltar. Eu creio que por esse episódio você vai voltar para o Senhor hoje, se é que você estava afastada dele. Você sabe que por muito tempo eu me afastei do Senhor. Já contei aqui algumas partes para vocês, que eu fui mãe solo por muito tempo. Eu tive uma primeira gestação, fui agredida, continuei doente emocionalmente, voltei para aquela relação e foi onde eu tive os meus gêmeos. Quando eu tive os meus gêmeos, para mim foi um erro, né? Não, os meus filhos não são erro, tá bom? Foram as minhas atitudes que foram erradas. E eu me afastei da igreja. Eu me afastei do Senhor, inclusive no início do nosso relacionamento, meu com o William, eu tentei afastá-lo do Senhor também com a minha visão. Porque por conta dos meus erros eu ficava resistente em voltar para Deus. A culpa era minha, o erro era meu, mas eu queria responsabilizar Deus e por isso eu fugi dele por muito tempo. Graças a ele, né, e meu marido é muito sábio, e com os conselhos do William, direcionamento, calma, paciência, a gente foi retomando e eu, graças a Deus, voltei para o Senhor, né? Porque senão eu não sei aonde eu estaria hoje. Provavelmente aqui, falando com vocês, não era. Então, tome cuidado, né? Em achar que só porque você errou, você não tem mais o direito de voltar. Você tem sim. E hoje o Senhor já falou isso para você. O segundo ensinamento é sobre a paz valer mais do que o ego. O que a gente viu Abraão fazer? Abraão tinha uma promessa, certo? A promessa era dele. Ele que tinha que sair de lá com a sua esposa e ele fez o favor de levar Ló. Então, vocês concordam que se a gente pensar racionalmente, se ele quisesse escolher qual dos lados ele iria, ele poderia escolher? Por ego, ele poderia escolher, mas o que ele fez? Né? Ele podia discutir, ele podia exigir uma posição, alimentar um conflito, mas o que ele fez? Ele escolhe preservar a paz. Ele deixa que Ló escolha o lugar que ele desejar, que ele achar que é melhor. Então tem guerras que só existem porque nenhum dos lados quer ceder. E como que a gente está hoje? A gente não, né, mulheres? As outras pessoas. Querendo ter razão o tempo todo, alimentando discussão, criando rivalidade o tempo todo. A gente está transformando tudo em disputa. Se alguém me falou alguma coisa é para me diminuir. Ah, ela está fazendo isso porque está disputando comigo. Então, inclusive, isso acontece dentro da nossa família. Acreditem se quiser, dentro de muito casamento, a gente tem lojas, a gente vê assim muito casal ali na nossa loja disputando qual é melhor que o outro. Então, qual tem que ter o melhor celular e o outro não. Dentro das amizades, dentro do trabalho. E muitas vezes nós criamos inimigos que nem precisariam existir. Porque existem dois tipos de inimigos. O que a gente cria e o que vem pra gente sem a gente fazer nada. E quando a gente começa a alimentar o nosso ego, nós começamos a criar inimigos. Por incrível que pareça, eu fiz isso esses tempos atrás. Há 2, 3 semanas atrás, não foi muito não. Não vou entrar muito em detalhes, mas eu poderia ter respondido uma pessoa de forma diferente. Não fiz, e isso me criou um inimigo, né? A pessoa falou para algumas outras e a gente vê que eu poderia ter tido uma postura mais madura. Inclusive, meu marido falou, poxa vida, você poderia ter tido uma postura mais madura. E depois, refletindo, eu falei, realmente, eu tomei uma decisão por sentimento e não por razão. Então, eu alimentei um conflito. Então, não façam isso. É errado, tá bom? Então, como que a gente melhora, né? A gente precisa aprender a escolher a paz
ao invés de vencer discussões. Há muitos anos atrás, eu li um livro, ele é muito antigo, tá? Ele é um livrinho pequenininho assim, uma capinha pequenininha, que o título dele é Não faça... Nossa, gente, Não faça tempestade em copo de água. É esse o título do livro. Não faça tempestade em copo d'água. E nesse livro ele dá várias diquinhas sobre como a gente não criar esses conflitos. E um deles ele fala, você está num debate, você está numa conversa. Um exemplo, você está vendo que o céu é azul. Todo mundo sabe que o céu é azul. E a pessoa ali na sua frente, ela está falando que o céu é rosa. Você discutir e brigar com ela, vai dar em algo? Não, não vai dar. Primeiro que possivelmente ela não vai mudar a opinião dela. E segundo, que você vai criar um inimigo. Então vejam que a gente precisa parar de alimentar conflitos desnecessários que não vão nos levar a nada. Nem toda provocação merece resposta. Aonde a gente vê muito isso? No Instagram, nas redes sociais. A pessoa posta algo, quando você vai ler os comentários, é resposta de provocação sem necessidade alguma. E por fim, maturidade emocional é saber recuar sem se diminuir. Tem guerras que não existiriam se o ego não precisasse vencer. O terceiro ensinamento vai nos dizer que nem tudo que é bonito é saudável. O que Ló fez? Ele escolheu por aparência, né? Ele escolheu a direção do lugar que tinha a aparência perfeita. Mas aquele lugar que ele quis estava perto de Sodoma, que a Bíblia fala que tinha homens de coração mau naquele lugar. Então, nem tudo que é vantajoso faz bem para a alma, nem tudo que parece ser vantajoso faz bem para a alma. E como que nós estamos hoje? Muitas de nós estamos escolhendo relacionamentos, amizade, ambientes e oportunidades baseados na aparência, no status, com base na nossa carência ou aquilo que nos dá vantagem imediata. Muitas de nós estamos cometendo o perigo de ignorar caráter, a paz, os princípios, a direção que Deus nos dá. Então aí a gente volta naquela questão, né? Começamos a relativizar o certo e o errado para caber em lugares que talvez Deus não nos quer ali. E aí diante disso, como que a gente melhora? Parando de decidir só pelo que encanta os nossos olhos. Sua mãe te falava? Porque a minha sempre me falou. Não escolhe o livro pela capa. Nem tudo que reluz é ouro. Não é assim que os mais antigos falavam? Então é por isso que antes de decidir, a gente precisa observar o ambiente primeiro. O que uma grande empresa, uma franquia faz antes de colocar a sua sede em alguma cidade, vocês sabem? Primeiro, ela manda profissionais lá e ficam por ali, ó, observando aquela praça, aquele ambiente, o movimento, a clientela, faz pesquisa para entender se comporta aquela franquia naquele lugar. Já nós não, a gente nem observa, só por parecer ser bom, só porque alguém falou que parecia ser, a gente já aceita. Nós aprendemos que não só basta ser, mas é preciso parecer ser. E é verdade. Nesse caso, não basta parecer ser, tem que ser. Então, vê como que uma coisa tá ligada à outra, até dá uma bagunçada na mente, né? Mas é verdade. Então, nem tudo que parece oportunidade é saudável. E a gente precisa aprender a discernir, além de só olhar a aparência. O que encanta os nossos olhos nem sempre vai proteger a nossa alma. O ensinamento 4, a gente já viu algo parecido por aqui, mas é sobre algumas separações serem necessárias. Vamos analisar? Depois que Abraão se separa de Ló, só depois que Ló vai embora, Deus abre os olhos de Abraão para a promessa. Só depois que Ló sai dali daquele lugar que era de Abraão, que Deus abre de fato a visão e mostra a real direção que ele deveria tomar e tudo que seria dele. Então, nem toda separação vai representar uma perda. Muitas delas vai preservar a nossa paz, o nosso propósito e a nossa identidade. Mas como que a gente está hoje? Estamos insistindo em ficar nos mesmos ciclos, em ficar com as mesmas pessoas. Estamos insistindo nos ambientes, nas relações desgastadas,
Por que estamos fazendo isso? Porque ou a gente tem medo de ficar sozinha, ou estamos com medo de decepcionar, ou estamos com medo até mesmo de recomeçar. Como a gente melhora? A gente precisa parar de insistir em tudo aquilo que nos machuca. Seja relacionamento amoroso, seja uma amizade. Entender que algumas saídas são proteção. Muitas vezes nos afastar de algumas pessoas é proteção para nós. Ter coragem de encerrar ciclos e não transformar em apego ou em propósito algo que não é nem apego e nem propósito. É carência. Tem coisas que só vão florescer depois de certas separações da nossa vida. O quinto ensinamento nós já vimos por aqui, mas a gente vai reforçar ele porque é importante, tá? É continuar construindo altares durante o processo. A gente vê que Abraão continua construindo altares para o Senhor, além de voltar para a cidade que ele tinha construído um altar. Na sua caminhada, o versículo se encerra falando que ele avança e constrói mais um altar para Deus. Então, a adoração, ela não pode depender de uma determinada fase da nossa vida. Ela é constante, tem que ser constância. E muitas de nós ainda estamos buscando a Deus só quando bate o desespero e não todos os dias. Então, quando algo dá errado, a gente busca Ele, quando a gente perde o controle, quando a gente sente medo, mas essa busca por Ele começa a desaparecer quando tudo começa a melhorar. Muitas vezes não está nem melhor, muitas vezes a situação nem mudou, a situação nem melhorou definitivamente, mas só de começar a melhorar, a gente já abandona o Senhor. Como a gente melhora? Desenvolvendo relacionamento com Deus no nosso dia a dia, é diário. Lembra que é melhor um pouquinho todo dia do que muito uma única vez? A gente precisa continuar orando mesmo sem ter a resposta imediata, porque o Senhor trabalha no bastidor, Ele não trabalha no palco. Você não está vendo o bastidor, você só está vendo o palco. Não abandone Deus quando o processo demorar. Processo é campo de treinamento, é lugar de aprendizado. Porque muitas vezes, se você receber uma bênção fora de hora, ela vai ser a maior destruição da sua vida. Por isso que existe o processo, por isso que existe esse momento de treinamento. E é preciso ter constância espiritual. Quem busca a Deus só durante o desespero ainda não entendeu o que é ter relacionamento com Ele. Eita, que a aula de hoje teve muita coisa, hein? Eu estou lendo, né, junto com vocês pela segunda vez, a Bíblia. Sozinha, eu já estou no livro de Provérbios, ó. Isso aqui é tudo que eu já li, então eu estou em Provérbios. E aí agora, com as gravações da aula, eu estou voltando a ler de novo. E da primeira vez que eu li, vocês acreditam que eu não consegui ter toda essa visão e ensinamento? Então, eu também estou aprendendo junto com vocês. E como a gente está aprendendo, né? Então, a gente vai chegar agora naquele momento que você dá uma pausa, se for necessário. Responde com muita intenção, sabedoria, com muita vontade de melhorar, tá bom? Cada uma dessas perguntas foi pensada para que você realmente aplique o que a gente já aprendeu ali na teoria. Vamos lá? Você tem permitido que a culpa e a vergonha te afastem de Deus ao invés de te fazer voltar para Ele? Existe alguma guerra na sua vida hoje que ela só existe por causa do ego? Você tem escolhido por aparência ou por discernimento? Existe alguma relação, algum ambiente ou algum ciclo que você sabe que precisa deixar, mas você continua insistindo? E a sua relação com Deus? Ela acontece só nos momentos difíceis ou ela permanece durante todos os processos da sua vida? Se você aplicar uma dessas respostas sinceras que você deu no dia de hoje, eu tenho certeza que juntas teremos vencido mais um dia e teremos vencido mais esse mundo que tenta nos afastar de Deus, do nosso propósito de uma vida saudável. Eu sei que você vai conseguir. E é por isso que eu quero orar com você. Então, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, coloque as suas mãos em sinal de receber, porque nós vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para te agradecer por mais um episódio, por todos os ensinamentos, por falar conosco, para te agradecer por cada uma dessas mulheres que estão assistindo o vídeo hoje, Pai, e para te pedir, Senhor, que abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor, e apresente os seus amigos para nós, as suas companhias para nós. Pai, que a gente não permita que as pessoas que o Senhor não quer, mas que estejam ao nosso lado, permaneçam por carência, por medo,
por necessidade de aceitação e que a gente tenha coragem, Senhor, de se afastar das pessoas que são necessárias o afastamento na nossa vida para que nós cresçamos na Tua presença. Senhor, que o ego não tome conta das nossas mentes, do nosso coração e que a gente não crie, Senhor, inimigos ou discussões e disputas por conta de ego, por conta de feridas mal curadas, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para olhar para o nosso propósito. Pai, não permita, Senhor, que nos afastemos de Ti. Nos ajuda a continuarmos, Senhor, do Teu lado, mesmo durante os processos difíceis da nossa vida, a continuar Te adorando, a continuar Te buscando e que a intenção do nosso coração Te agrade, que o Senhor ache graça em nós. Pai, por tudo nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. Uau! Eu espero muito que esse episódio tenha feito sentido para você, que ele te ajude nessa caminhada e que durante a sua vida na Terra, enquanto a eternidade não chega, você tenha uma melhor qualidade de vida. É tudo isso que a gente busca, né? Eu assisto muito o Thiago Brunet e ele fala exatamente essa frase. Ele diz que o propósito dele é nos ajudar a ter uma melhor vida na Terra enquanto a eternidade não chega. E que legal a gente ver que uma pessoa tem esse propósito, né? Então eu desejo fortemente que essas aulas também contribuam para isso na sua vida, tá bom? Então você já sabe, né? Se fez sentido para você, se inscreve, por favor, no canal. Vamos tentar esse mês ainda bater 100 inscritos? A gente já tá com 82 pessoas por aqui. É tudo para honra e glória do Senhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para você saber que tá gostando e para a plataforma entregar para mais mulheres que precisam. Envia para alguma mulher que você sabe que precisa ouvir tudo que a gente aprendeu hoje, tá bom? Lá no Instagram, Maria _ o Diário Oficial, TikTok, o Diário de Maria. Ativa também o sininho para você receber a aula de domingo, que vai estar sensacional. E é claro que eu te espero aqui no próximo domingo. Quero te agradecer por ter estado aqui comigo. E um grande beijo e até domingo!